Olá, vamos falar hoje sobre a cobiça. E aqui o escritor ele passa para nós, na nossa lição, sobre o 10º mandamento. Não cobiçarás o que é do teu próximo. Então fala sobre cultivando um espírito de contentamento e gratidão a Deus. Devemos ser gratos a Deus por aquilo que temos. Se nossos amigos, se aquelas pessoas que nós não conhecemos têm alguma coisa, nós devemos ser felizes porque eles conseguiram lutar, para nós também conseguirmos, se nós desejarmos ter algo mais. Mas aqui fala sobre a cobiça, você ter praticamente uma inveja pelo aquilo que os outros têm. Então, esse 10º mandamento fala sobre esses desejos impróprios que surgem no pensamento e no coração do ser humano. E quando ele é guardado, é alimentado, causa grandes prejuízos no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com o próximo. Quando nós lemos lá em Êxodo 17, Êxodo 20, versículo 17, fala sobre... ele proíbe especificamente a cobiça da mulher, dos empregados, dos animais, de todos os bens materiais e ideais do próximo. Ali fala sobre que naquela época a mulher também era um bem no caso do homem, né? Então, aqui, quando ele fala lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, sobre a mulher, estava se referindo que a mulher era um bem adquirido, né? Que era comprada dos seus pais, né? O dote naquela época era você estar comprando a mulher. Mas então, vamos procurar contextualizar essa revista para os nossos dias. Então este mandamento, que não cobiçarás, visa proteger o ser humano de ambições erradas, e a tal cobiça tem infectado a muitos nas suas mais diversas formas. Então, a cobiça tem infectado em várias formas nas pessoas. Então vemos que desde a queda do homem, esse mal desenfreado continua se alastrando, e a única maneira de contê-lo é começando a uma profunda mudança no interior pela poderosa ação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Não precisamos desejar ter o que os outros têm, não importa o que seja. Então, devemos nos contentar com o que temos. E vemos, né, que as pessoas ficam obcecadas pelo poder, por desejos desenfreados, por possessões, né, pelo bem que os outros têm, ilícito. E nós vemos que isso causa um grande males na vida das pessoas. Então vemos que a cobiça é um mal corrosivo, é um desejo irreprimível de querer ser como os outros. Você tem as suas qualidades, mas você quer ser o que o outro é. É o desejo excessivo de ser o que os outros são e não podemos. É um desejo excessivo que corrói, que promete uma felicidade que não dará. E é aí que reside o seu fracasso. O ser humano nunca poderá satisfazer-se apenas com os bens materiais ou as conquistas temporárias, né? Aí vem a tristeza no coração das pessoas, porque ela não se contenta com aquilo que ela tem. Ela quer ser como a outra pessoa,
estar no lugar de outra pessoa. Se assim fosse, esta seria a época mais feliz da história, porém não é. Se assim fosse, as pessoas viveriam felizes, né? Porém, notamos que os consultórios de psicologia e outras coisas mais estão cheios. Hoje vemos pessoas com crise da identidade, vemos hoje tantas pessoas com problema. Especialmente nas grandes cidades e até mesmo dos países ricos, né? As pessoas têm posses, têm tantas coisas, mas nunca estão satisfeitas. E não por problemas econômicos, mas por motivo inexistente. O problema se localiza do ser pessoal no mais profundo da alma humana. Vemos aqui que fala sobre os perigos da cobiça. Cobiçar é estritamente proibido e pelo 10º mandamento, cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que não nos pertence. E aqui fala sobre, claro que nem todos os desejos são egoístas. O problema é quando os desejos são corrompidos, os quais nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. O problema reside quando desejamos coisas erradas, de maneira errada e na hora errada. Há um tempo para todas as coisas, diz lá em Eclesiastes, né? Se queremos um carro novo, nós devemos trabalhar, esperar o tempo certo. Se queremos ter, né, uma casa bonita, né, devemos trabalhar, esperar, né, juntar um dinheiro e assim buscar ter uma casa melhor. Então, se você tem um cargo, né, maior no seu trabalho, né, você não deve puxar, dar uma rasteira ou tentar tomar aquilo que é de outra pessoa, mas esperar o tempo certo. E até mesmo na igreja, né? Tudo tem a hora certa, né? Se cada um de nós, Deus tem um propósito em nossa vida, devemos esperar o tempo certo. Este mandamento proíbe nosso desejo, nosso descontentamento em relação à nossa vida. Não podemos ter sentimento de pesar pela prosperidade do próximo ou afeição desordenada sobre algo que lhe pertence. Sempre existirá algo de inveja na cobiça. Então, se as pessoas têm posse, nós não podemos ter, nós não podemos ficar com inveja das pessoas. Então, vemos que a cobiça ela foi colocada num grupo de grande pecado. E isso nós vemos lá em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22. Então, vemos que a cobiça foi colocada ao lado de adultério, assassinato, roubo e outros pecados. Então, vemos que a Bíblia fala sobre Acã, né, que desejou ali, lá em Josué capítulo 7, versículo 21, que nós vemos a história triste de Acã, que mostra alguém que precipita sua própria vida por algo que talvez nunca desfrute. A Bíblia nos diz que antes que Acã roubar o tesouro, ele cobiçou. Então, vemos que os atos pecaminosos sempre começam com desejo. Vemos algo que desejamos, depois começa a pensar sobre aquilo que desejamos, logo em seguida esse pensamento domina a nossa mente até que forma uma obsessão. A partir daí o pecado passa a nos dominar.
Então, ficamos obcecados por algo e isso é pecado. Vemos também, falamos sobre Acã, Nabote também, ele desejou ali uma vinha que era de uma pessoa que tinha ganhado uma herdade, né? Falamos nos 3 mandamentos, né, sobre Nabote, e vemos ele acabou ali, falou com sua esposa Jezabel, e ela tentou comprar, não conseguiu, e vemos que ela levantou ali um falso testemunho e matou aquele homem. Vemos ali os 3 pecados nesse caso. Vemos Absalão, né, que ele desejou o trono do próprio pai. Então nós vemos, e ali acabou aquela família, acabou ali na casa a morte de Absalão. A triste fim de uma pessoa que quer tomar as coisas fora da hora. Para fecharmos aqui, a Bíblia fala sobre que devemos aprender a estar contentes. Vivemos numa sociedade cheia de descontentamento. Nós nos sentimos insatisfeitos, muitas vezes com nossos empregos, com nossos salários, muitas vezes casamento, igreja, né? As pessoas elas reclamam das suas igrejas, reclamam dos seus empregos, do seu salário, da saúde, né? As pessoas nunca estão satisfeitas com a sua aparência, pode ser qual seja a pessoa, ela está sempre reclamando de algo, e em quase toda a área da sua vida, né? As pessoas estão sempre reclamando. Então, essa falta de contentamento é o produto do pecado em nós. Com o descontentamento vem a reclamação, e com a reclamação o enfado, e com o enfado a amargura. Então as pessoas, elas nunca estão felizes. Então nós vemos lá em Mateus 6, 31, 34, Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele fala para nós fecharmos, que nosso Senhor nos diz que não devemos viver ansioso e inquieto quanto ao suprimento da necessidade, de tal maneira que desvie nossa atenção quanto às buscar primeiro o reino de Deus e sufoque nossa confiança no poder do provedor. Né? Ali fala sobre devemos buscar o Senhor, não ficar inquieto por coisas algumas, antes, né? E devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, e demais coisas serão acrescentadas. É claro que, resumindo, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua família, saber que nós podemos, né, desejar ter um emprego melhor, podemos desejar ter um carro melhor, uma bicicleta melhor, uma casa melhor, e pedir a Deus que Ele nos dê, né, de ter um bom trabalho, mas nunca cobiçar o que é do outro. Né? Se Deus permitiu que outras pessoas tenham um emprego bom, tenham um carro bonito, e muitas vezes nós nunca nos contentamos com o que temos. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha preencher o vazio do seu coração. Muitas vezes o vazio do coração do homem é a falta de Deus. Então entregue sua vida na mão do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.